Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda à nossa aula 16. Quero falar para você a minha admiração pela sua disciplina e pela sua motivação em fazer um curso à distância, em ter ficado comigo aqui por 16 aulas para aprender, para ser uma pessoa melhor, para ter resultados melhores. Isso diz muito da sua vontade de crescer na sua vida profissional. O que eu fiz aqui agora com você tem tudo a ver com a nossa aula de hoje. Importância do feedback. Sabe o que é feedback? Feedback é você dar um retorno para a pessoa, dar uma devolutiva, falar para ela sobre algo. Só que o feedback tem um processo também, porque ele é uma ferramenta de liderança, de você fazer com que as pessoas queiram ser melhores ou queiram desempenhar melhor o trabalho delas, mas a gente precisa saber como dar esse feedback, para que não ocorra o contrário, para que a pessoa não se motive com o que você falou. Mas agora uma pergunta para você, como você se sentiu recebendo o feedback que eu acabei de dar para você? Pensa que se sentiu bem? Teve aí um sentimento bacana? Talvez até uma vontade de continuar fazendo um outro curso, enfim, ou dar continuidades. Quando a gente recebe um feedback feito de forma correta, a pessoa fala de você, o que teve de você naquilo, como eu falei, que eu admiro a sua disciplina e a sua motivação em realmente fazer um curso que eu estou à distância, onde a gente não está pessoalmente juntos. Isso, pessoal, eu fiz isso como exemplo de feedback, mas é uma admiração que eu tenho mesmo. Eu confesso que eu teria um desafio, estou me desafiando agora, em outros momentos, a também aprender à distância como vocês, mas não é algo que eu tenho como uma habilidade. Então, realmente foi um feedback verdadeiro. Mas vamos lá, vamos entender então como darmos feedbacks adequados para fazer com que as pessoas queiram ser melhores ou queiram repetir algo que elas já fazem bem na nossa empresa, que é o objetivo do nosso feedback positivo. Oferecer feedback eficiente é uma das técnicas mais poderosas da comunicação. Quando melhoramos nossas habilidades de feedback, estabelecemos um processo de compreensão, respeito e confiança em uma relação. Então vamos entender que quando um líder dá um feedback adequado para as pessoas que ele lidera, ele consegue manter esse canal de confiança, credibilidade. E dando feedbacks adequados, positivos quando é para ser positivo, existe a permissão que eu também corrija, eu como líder, corrija também você se for necessário, porque a gente estabelece um movimento, um ambiente de confiança. Então vamos lá, quais são os princípios do feedback? A qualidade das relações entre gestores e equipes depende de como se aplica o feedback. Por exemplo, a cordialidade é um tipo importante e impactante de feedback na organização. E nem sempre os líderes entendem isso. Alguns líderes pensam que, eu estou correndo, nossa, mas eu pago em dia, nossa, mas a gente faz confraternização no final do ano. Mas a ideia é, se eu não cumprimentar você de manhã, você vai fazer o melhor pela minha empresa? Se eu não cumprimentar você, não perceber você na minha empresa, será que você vai fazer algo a mais quando precisar? Acredito que não, porque nós precisamos ter esse ambiente onde a pessoa se sente participando dos resultados, sendo importante nesse ambiente produtivo. E um cumprimento pode fazer a diferença. Contato visual é um tipo de feedback. Nós temos que olhar para as pessoas, enxergá-las de verdade, ver que elas estão ali, olhar para elas, o sorriso que seja. Tudo isso são feedbacks positivos importantes de um líder diante da sua equipe. Conhecer as pessoas para dar feedbacks adequados? Como assim? O que vocês acham desse último tópico? Para aí um pouquinho e pensem. Como é que eu vou dar um feedback para você se eu não sei algo sobre você? Eu dei esse feedback agora no começo dessa aula porque eu sei algo sobre você. Eu sei que você se dedicou, eu sei que você esteve presente aqui, eu sei que você está comigo nessa aula. Então, eu sei algo sobre você, por isso eu pude te falar algo e eu falei isso de forma específica. Eu coloquei o porquê que eu falei esse feedback para você. E para isso eu tenho que te conhecer, saber algo sobre a pessoa, para dar esse feedback adequado.
Nós podemos então identificar 4 tipos de feedback. É importante você saber que existem várias formas, várias teorias, mas eu trago essa do livro que está aí na nossa, tá bem identificado aí no nosso material. Eu gosto muito dele porque ele identifica de forma muito simples e muito fácil de levar para a prática. São 4 tipos. Vamos lá? Vamos entender? O primeiro é o feedback positivo. O que seria o feedback positivo? Para aí, pensa. Positivo, pensem que é algo positivo. O elogio é um feedback positivo. Um aceno de cabeça pode ser um feedback positivo. Algo que está sendo aprovado. Algo que você viu e você deu um ok, você validou. Só que o feedback positivo, ele pede algo para você não correr riscos de que a pessoa não reconheça, não receba aquilo como algo de valor para ela. O feedback positivo deve ser específico. Ele deve ter um argumento. Por que eu estou falando isso de você? Como que eu percebi que você é disciplinada? Se eu não falar o porquê, não é que eu não acho que você foi disciplinada, mas eu tenho que falar em que momento eu percebi isso. Senão você pode dizer assim, a Sônia falou isso só para dar o exemplo lá na aula dela. Mas não, eu falei isso e especifiquei o porquê. É porque você ficou comigo nas aulas, é porque você esteve aqui e eu admiro quem consegue fazer isso à distância e não numa aula presencial. Então eu falei o porquê que eu admiro você ser motivada e você realmente ser disciplinada. Então a gente tem que falar o porquê que eu estou dando, porquê que eu estou elogiando você. Isso faz toda a diferença, porque às vezes as pessoas têm desafio de receber feedback positivo. Ah, tá falando isso só para me agradar, porque a Sônia é tão legal, ela fala isso para todos. Não, eu tenho que não correr esse risco, porque às vezes a pessoa ela não está acostumada a receber elogios e às vezes ela fica ali na defesa para não aceitar. A gente pode cuidar disso sendo específico. Insignificante. Insignificante é exatamente como o nome diz, insignificante. Quer ver? Pessoal, parabéns por vocês terem ficado comigo. Nossa, vocês foram demais. Impactou vocês? Fez assim uma enorme... Nossa, olha o que a Sônia me falou, meu Deus, mexeu comigo? Provavelmente um pouquinho, ou quase nada. Então, é isso. Às vezes a gente quer falar para a pessoa de tudo que ela representa, mas a gente só fala assim, que legal, valeu, olha, você bateu a meta, vamos lá. Olha que legal, bateu a meta, hein? Tá, bateu a meta, e daí? Ele bate todo mês. Então você pode olhar para ele e falar, João, olha, eu vi a sua dedicação aqui, que você não saía da empresa enquanto você não fechava a sua meta do dia. Você é um exemplo que para mim é tão importante, porque aí eu consigo também motivar o restante da equipe. Muito obrigada. Isso é que eu olhei o João, eu percebi o João para poder falar de um feedback positivo para ele, para não ser insignificante. O corretivo, vamos lá, esse é um pouco desafiador. Feedback normalmente tem 2 objetivos. Ou você quer que o que está bom se repita, como no caso, o que eu falei para o João, eu quero que ele continue batendo metas. Então eu dei um feedback positivo, ou a gente precisa corrigir algo da pessoa. Corrigir. Então a gente vai ter que dar um feedback corretivo. Que seria ele? Ele deve ser específico também. Ele deve corrigir um comportamento. A gente tem que cuidar nessa hora de ser específico para que a pessoa que vai receber não entender que é algo pessoal, porque nós não gostamos de ser corrigidos. É algo que exige aí outros cuidados, teremos que falar isso aí em outro momento. Aqui nós estamos falando de feedback, de gestores que precisam de resultados da sua equipe. Então, ser corretivo, para corrigir, fale do que ela fez errado. Talvez ele não bateu esse meta esse mês, João. A sua meta faltou 10%. Vamos lá, precisamos acertar isso. O que você pode melhorar no seu processo de venda? Faz a pergunta, espera ouvir. João, a pontualidade, hoje é o 2º dia que você não chegou pontual. Isso não pode acontecer, sabe por quê? Você tem a chave da empresa, ficam pessoas esperando lá fora. E de repente, claro, você vai falar, o que aconteceu? Aí você vai, isso não pode acontecer, então vamos alinhar. Se acontecer, o que você pode fazer? Ou liga para a 2ª pessoa, ou liga para mim. Mas o corretivo tem que ser específico no comportamento. Se nós não cuidarmos disso, a pessoa pode levar para o pessoal.
Nossa, mas eu trabalho com a Sônia há tantos anos, porque eu faltei 2 vezes. Nossa, ela veio falar para mim que eu sou irresponsável. Olha só, eu não falei que ela é irresponsável, mas a pessoa começa a se sentir irresponsável. Por isso a ideia de você corrigir o comportamento e ser específico naquilo. Isso vai apoiar na pessoa na hora que ela receber o feedback corretivo. E o ofensivo, qual seria? Vamos lá. Tem alguma ideia aí? Para um pouquinho aí nosso áudio aqui, nosso vídeo. Pense um pouquinho, o que seria um feedback ofensivo? Pensaram? Ofensivo, é a palavra mesmo, ó. Ofensivo, ele vai deixar a pessoa na defensiva. A pessoa fala algo que te coloca numa situação de defesa. É quase o agressivo mesmo. Ele leva para outra pessoa um sentimento de raiva, de revide. É revidar, é como se você quisesse revidar. Olha só, a gente está falando para a pessoa algo que ela tem que corrigir, o objetivo é que ela corrija o que está errado. Só que quando a gente leva para o ofensivo, a gente leva para esses sentimentos. Como assim? Então nós vamos entender que é algo muito desafiador aí esse ajuste, mas ele é possível. E é por isso que nós estamos aqui, 16 aulas, falando de tudo que nós falamos antes, para entender que é possível ajustar esse feedback. Então, o ofensivo a gente tem que tirar de nós. Quando a gente for falar para a pessoa, percebe se é na hora certa, percebe como você vai falar, seja assertivo na sua comunicação, nem bonzinho demais, olha, então, e nem com essa raiva, para não despertar no outro esse sentimento de defesa. Fale o que tem que ser dito, faz uma pergunta, diz que isso não pode acontecer mais, e fala como é que nós podemos combinar para uma próxima vez. Isso tem a ver, então, com os nossos tipos de feedback. E aí, vamos entender, então? Aprendemos algumas coisas aqui hoje? Podemos fazer ajuste no nosso feedback com as pessoas perto de nós? Podemos dar feedbacks positivos para as pessoas? Vou aqui sugerir algo para vocês que é bem bacana. Que tal você fazer feedbacks, elogios, especificando algo para algumas pessoas perto de você? Agora, daqui a pouco, a hora que você desligar aqui, só que você vai ter que pensar o que essa pessoa tem de positivo, ou no que ela faz, ou no que ela é, mas valide em que momento você percebe isso. Você vai ver que isso é uma ferramenta que quando você for para a empresa também você vai ter ganhos assim muito bacanas e vai ter mais comprometimento das pessoas perto de você. Valeu demais o meu tempo aqui com vocês. Finalizamos então a nossa aula 16 e finalizamos então essa disciplina. Espero ter contribuído, espero que vocês continuem aí avançando nos estudos. A gente vai se ver. Muito sucesso na sua vida, no seu ambiente profissional e pessoal. A gente se vê.